Hoje a gente vai começar então a análise do operador momento angular. É claro, a gente não vai fazer tudo hoje, né? Inicialmente, então, eu vou construir o operador momento angular usando um modelo semiclássico, né? E depois, na segunda metade da aula, a gente vai formalmente construir o momento angular e as suas propriedades, né? A gente vai mostrar que as componentes do momento angular não podem ser medidas simultaneamente, ao mesmo tempo, duas delas, né? E tem um princípio de incerteza associado às componentes do momento angular, então a gente vai ter que fazer essa análise e também vamos tentar determinar quem são as autofunções, né, da componente Z do momento angular, certo? A gente vai ter que fazer uma série de trabalhos aí de como é que a gente vai construir essas equações de autovalores e autovetores, né? Então, só para começar o caso geral, eu vou fazer uma análise semiclássica num rotor rígido, tá? Então, minha análise inicial vai se dar sobre a trajetória de uma partícula circular, né? Com raio de trajetória fixa, né? O movimento é uniforme, né? Se eu tenho esse tipo de movimento circular uniforme, né, o momento angular é conservado e ele está na direção z. Então, se a partícula está se movimentando no plano xy, né, com a velocidade, com movimento circular uniforme, o momento angular, o vetor momento angular aponta exatamente na direção z. Isso é um caso particular, né, que no movimento de rotação geral, né, não necessariamente o vetor momento angular está necessariamente apontando na direção z. Então, eu vou começar com esse caso simples, para a gente entender um pouquinho como construir o operador e as propriedades das autofunções desse operador, depois generalizar para o caso completo, né, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Né? Então, só para lembrar, em mecânica clássica, né, o momento angular é um vetor, né, que é obtido a partir, o momento angular de partícula, né, é obtido, então, a partir do produto vetorial do vetor posição e do vetor momento linear de uma partícula, ambos medidos a uma determinada origem de sistema de coordenadas inercial, né, um sistema de coordenadas que seja inercial. Isso em mecânica clássica, né? Se a gente está trabalhando com forças centrais, né, se a partícula, então, está sujeita a forças centrais, a gente sabe que esse vetor momento angular é uma constante do movimento, né? Inclusive, ele define um plano, né? Lembrando que o vetor momento angular, o vetor unitário associado à direção do momento angular, vai definir um plano onde se dá o movimento da partícula sujeito a uma força central em mecânica clássica. Né? Então, a princípio, construir o operador momento angular, que seria o operador associado a essa quantidade, esse observável físico, né, que é o momento angular de partícula única, a princípio poderia ser facilmente feito, né, porque tanto o vetor posição quanto o vetor momento linear 3D, ambos, né, são entendidos em mecânica quântica como operadores, né. Então, no caso do operador posição, eu tenho um vetor cujas componentes são os operadores posições em cada uma das coordenadas cartesianas, em cada uma das direções cartesianas. Claro que a gente fez isso no 1D, né? Eu mostrei para vocês que o vetor, a posição x pode ser encarada como um operador, né? Inclusive, a gente sabe o que ele faz sobre funções de onda, né? Quando eu aplico o x chapéu sobre uma função de onda, no caso unidimensional, ela me dá x vezes a própria função de onda. Né? Mas então, a princípio, generalizando isso para o caso 3D, né, eu posso construir um operador momento, posição, né, o operador posição R chapéu, que basicamente é um vetor cujas componentes são os operadores posição em cada uma das coordenadas cartesianas. O operador momento 3D a gente já conhece, né, ele é obtido a partir do operador del, né, em cartesianas ou no sistema de coordenadas que você quiser, né, a menos do I e H cortado, menos IH cortado, que é a generalização 3D do caso 1D, que a gente já conhece, né? Ou seja, o operador momento linear está associado com operadores diferenciais espaciais. Então, a princípio, eu conseguiria calcular quanto é que é o operador L no caso geral, né? O operador momento angular. Eu vou tentar analisar quais são as autofunções de um operador momento angular que aponta na direção Z apenas, para a gente ganhar um pouco de entendimento, né? Analisando o que a gente chama de mecânica clássica de rotor rígido, né? Então, basicamente, é uma partícula, né, que está se deslocando no plano XY, né? Então, aqui está o desenho da trajetória da partícula, né? Em torno da origem, como o movimento dela é num plano, é interessante, né? É conveniente usar sistema de coordenadas plano polares, né? Perdão, aqui com
planopolares, ou seja, eu posso escrever, então, a trajetória da partícula em termos do vetor posição, ou da distância radial, e do vetor φ, que é o ângulo azimutal, né, medido a partir dos x positivos, no sistema de coordenadas plano-polar, né? Aqui, no caso do rotor rígido, ou seja, no caso como a trajetória é circular, em qualquer ponto da trajetória, o vetor posição é sempre perpendicular ao vetor momento linear, né? Isso é mais simples de calcular o módulo do produto vetorial R vetor P, né? Mas o que eu estou chamando de rotor rígido, né? É uma partícula que está conectada a uma vareta, né, ou uma haste sem massa, né? Nesse sentido, se eu estou conectando a haste, né, com uma massa na sua ponta, né, uma parte da haste está na origem, né, uma ponta da haste está na origem, a outra está conectada com a partícula de massa m, né, necessariamente estou falando de corpo rígido em mecânica clássica, né, onde basicamente a gente conhece o momento de inércia desse corpo rígido, né. Então, o rotor rígido é um corpo rígido formado por uma haste sem massa, né, rígida, e uma partícula de massa m conectada na ponta dessa haste. Esse é o rotor rígido, né? Sobre o círculo, né, lembrando que eu estou com o movimento circular uniforme, né? Sobre o círculo, ou seja, sobre a trajetória circular, o movimento se dá com velocidade constante, é um movimento uniforme, né? Então, sobre o círculo, o movimento da partícula é uniforme, certo? Eu posso usar esse fato que sobre a trajetória da partícula, sobre a trajetória circular, o movimento se dá com velocidade constante, né? Posso utilizar essa informação para tentar obter informação sobre a função de onda e também comprimentos de onda de de Broglie, etc., para essa partícula. Lembrando que eu posso pensar que esse movimento sobre a trajetória da partícula corresponde a um movimento unidimensional de uma partícula livre, né? Então, se uma partícula está se deslocando a velocidade constante em cima de uma trajetória circular, sobre a trajetória circular eu posso encarar o movimento da partícula sobre aquela trajetória como sendo de partícula livre, né? Certo? E como a distância radial está fixa, como o raio da trajetória é fixado, né? O único parâmetro que a gente tem aqui é o ângulo azimutal φ, que é o que vai poder ter dependência temporal, né? O raio tá fixado, certo? Então, eu vou analisar o movimento da partícula do ponto de vista de função de onda, etc., só usando esta analogia com o caso 1b de partícula livre, né? A gente conhece qual é que é o comprimento de onda de Broglie dessa partícula, né? A razão da constante de Planck pelo seu momento linear. Como eu estou assumindo que sobre a trajetória circular a partícula é livre, a gente sabe que se a partícula é livre, a função de onda completa, a psi de x e t, ou de RT, né, dessa partícula, obviamente a parte temporal é sempre a mesma para sistemas conservativos, que é o caso, né? A parte temporal é na I-I ômega t, né? E claro, a função de onda, a parte radial que a gente tem que modelar, né? No caso, a φ depende das coordenadas, né? No caso aqui, coordenadas polares, plano-polares, que é o R e o φ, né? Como eu estava comentando, né? Como a distância está fixa até a origem, né? O único parâmetro variável é o ângulo azimutal. Então, a minha função de onda, a parte espacial, basicamente deve ser só uma função do ângulo azimutal φ e nada mais, né? Porque a distância radial está fixada. Mas qual é que é a cara dessa função de onda em termos da função, em termos do ângulo azimutal? Como eu estou lembrando que sobre a trajetória circular o movimento é livre, né? Ela está com velocidade constante sobre a trajetória circular. É claro que a função de onda deve ter a cara de função de onda de partícula livre. Então, a minha φ de φ, né? A função de onda em termos do ângulo azimutal, deve ser uma exponencial complexa, que é a onda plana, né? Do número de onda kk, claro, é o número de onda da partícula sobre a sua trajetória circular. E claro, aqui está multiplicando o número de onda, a variável associada ao movimento, ou associado às distâncias percorridas, né? Nos nossos casos unidimensionais, ou no caso 3D, eram as coordenadas x, y, z, né? No caso aqui, a coordenada, né, sobre a trajetória circular é o comprimento de arco de circunferência, né, que eu estou chamando de S, né? Que, claro, está associado com tanto o raio da trajetória quanto o ângulo azimutal φ, né? Lembrando que sobre um círculo, né, a gente define o ângulo φ como a razão do comprimento de arco de círculo pelo raio desse círculo. Essa é a definição de ângulo em radiano, né? Então, o comprimento de arco de círculo
aqui onde a partícula está se movimentando com velocidade uniforme, é determinada S, e aí a gente consegue, então, determinar completamente a dependência em φ da função de onda, assumindo, fazendo essa analogia, né, que sob a trajetória circular o movimento é livre, tipo onda plana, né? Então, aqui é só substituir o comprimento de arco do círculo S pela dependência em φ, né? Então, a função de onda é onda plana sobre, claro, a trajetória circular, né? Lembrando que o S é tangencial, né? É a coordenada tangencial, né? Claro que vou ter uma normalização, que eu estou chamando de N, mas a forma funcional é de onda plana. Vejam bem, aqui eu tenho uma função onda plana, que na verdade, por a forma de Euler, né, é uma combinação de funções senos e cossenos, né? A parte real é cossenoidal, né? E a parte imaginária é senoidal, né? Do argumento KRφ, né? Certo? Mas, de qualquer maneira, tanto a parte real quanto a parte imaginária dessa função de onda aqui são funções periódicas, né? Essas funções periódicas, seno e cosseno, têm períodos, né? Isso significa que a função φ do ângulo azimutal tem que obedecer à questão da periodicidade, né? Ou seja, se eu começar com um determinado ângulo φ, né, e calcular quanto é que é a função nesse ângulo φ, o valor da função quando eu estou com φ mais 2π tem que ser o mesmo, né? Ou seja, para minha função φ de φ ser unívoca, né, essa propriedade aqui tem que ser satisfeita, né? Ou seja, a cada período, né, de 2π da função periódica, eu tenho que ter a mesma função φ, a mesma função de onda, né? Essa condição aqui vai nos dar a questão de quantização da energia, né? Na verdade, do número de onda e depois da energia da partícula neste rotor rígido, né? Ou seja, se eu aplicar esta condição, por exemplo, essa relação aqui vale para qualquer φ, tá? Para qualquer φ, dado um φ arbitrário, se eu somar 2π no φ arbitrário, as funções de onda calculadas nesses dois ângulos, né, que estão relacionados pelo período 2π, elas são iguais, né? Como o φ é arbitrário, então eu vou usar o caso mais simples, que é φ igual a zero, né? Esta condição aqui nos diz, então, φ de zero, que é e na zero, né, tem que ser igual a φ calculado em 2π, né? Quando o ângulo azimutal φ é 2π. Esta, para φ igual a zero, esta condição aqui da função ser unívoca corresponde a esta relação aqui. 1 tem que ser igual à exponencial complexa e na i 2π kr, né? Se eu analisar só a parte real dessa igualdade, onde a parte real da função e na i 2πkr é a função cosseno, né, cujo argumento é 2πkr, né, isso tem que ser igual a 1 pela condição da função ser unívoca, né? Isso só vai acontecer, ou seja, a condição para a função ser unívoca só vai acontecer se o kr, né, quem está multiplicando 2π aqui, for um número inteiro, né? Então, para obedecer à condição de unívoca, de função unívoca, né, para minha função de onda, que eu estou construindo nesse modelo semiclássico, né, o produto KR tem que ser um número inteiro. Esse número inteiro pode ser positivo ou negativo, não importa, depois a gente vai ver a questão dos sinais, mas a princípio ele tem que ser inteiros, né? Lembrando que a função é par, né? Então posso trocar sinal desses inteiros e eu vou continuar tendo a mesma propriedade sendo satisfeita, tá? Então, o fato de eu ter uma função unívoca para minha função de onda de partida, de tentativa, né, cointiza o número de onda, tá para ver claramente que o número de onda existem números inteiros do inverso de R, né, o inverso do raio de órbita circular, né? Aí isso vai implicar, claro, quanto é que vale o momento linear, né? Lembrando que o momento linear é h cortado k, né, sobre a trajetória circular, né? E o K é quantizado, né? Ele vale M sobre R. Então, o momento linear é quantizado na forma de número quântico M, né? Multiplicado pelo H cortado sobre o raio da trajetória circular, né? O momento angular nesta direção, então, se eu estou com a partícula se movimentando na direção XY, no plano XY, né? O momento angular aponta justamente na direção Z, né? Ele coincide a direção do vetor momento angular justamente na direção Z. Tá? Lembrando que o módulo desse momento angular, como o movimento é circular, onde R e P são perpendiculares, né? O módulo do momento angular na direção Z, ou na direção do L, né, é apenas o produto do R com o P, né? Você lembrando que módulo de produto vetorial é o módulo dos vetores, vezes o seno do ângulo entre eles, que no caso é
é 90 graus, né? Então, a gente sabe que o momento angular direção Z, associado a uma partícula, né, nesse meu modelo de rotor rígido, né, vale R vetor P, mas P é quantizado, né? A gente acabou de mostrar que o P é quantizado. E se o P é quantizado, se eu substituir aqui o valor do momento, né, no valor do momento angular, eu vejo que a componente Z do momento angular do rotor rígido, né, é quantizado também, né? Então, como o momento e o número de ondas são quantizados, a componente Z do momento angular, que é a direção do vetor momento angular, né? O vetor momento angular coincide com a direção Z, né? É também quantizada, ele existe números inteiros de H cortado, certo? Isso, na verdade, eu acho que o próprio Bohr já tinha utilizado lá nas órbitas circulares no átomo de hidrogênio, né? A quantização do momento angular como consequência da quantização da energia, né? Mas aqui no rotor rígido, que é o meu modelo semiclássico, né? Eu estou analisando a componente Z do momento angular a partir desse número quântico novo, né? Que é o M, né? A gente chama esse número quântico de número quântico magnético, né? Depois a gente vai ver por que é magnético, porque quando a gente submete átomos, né, a campos magnéticos externos, né, a gente tem o aparecimento de uma estrutura, né, fina que tem a ver com esse número quântico M, certo? Mas a princípio é que eu consegui mostrar que o número quântico, que o momento angular na direção Z, que é o momento angular da partícula, né, é quantizado e o número quântico que quantiza esse momento angular é o número quântico magnético M, certo? Eu falei da questão dos sinais, né? O sinal do L, né? Lembra que o M pode ter sinal, significando que o LZ pode ter sinal. O sinal do L é o mesmo, do LZ é o mesmo que mecânica clássica, né? Valores positivos, né, do momento angular na direção Z corresponde à rotação em sentido anti-horário, né? E valores negativos do LZ correspondem a rotações em sentido horário, né? Então, os sinais do número quântico M que está ali, né? Os sinais aqui têm a ver a direção de rotação, né? Se é horária ou anti-horária. M positivo, horário, M negativo, anti-horário, né? Como é também em mecânica clássica. Né? Bom, se a gente sabe quanto é que é a quantização do número de onda, a gente pode reescrever a função de onda em termos do ângulo azimutal φ, né? A gente acabou de mostrar que a nossa tentativa é para a função de onda, é uma normalização, e na IKR φ, mas a gente mostrou que KR, né, vale o número quântico M, então automaticamente a nossa autofunção, né, descrevendo o rotor rígido, a partícula de rotor rígido, a função de onda parte espacial vai ter esta cara aqui, onde eu já substituí KR por M. Então, a função de onda associada ao momento, uma partícula que rotaciona em torno do eixo Z, tem essa dependência no ângulo azimutal em plano polares, né? E na IM, φ, onde M é um número quântico magnético, né? Bom, aqui eu já determinei quem é a autofunção associada, já determinei qual é que é a condição de quantização, mas eu já mostro que a componente Z do momento angular é quantizada a partir de M, né? Do número quântico magnético. E agora eu vou tentar construir o operador momento angular direção Z, certo? No rotor rígido, o vetor momento angular só tem componente Z. Tá? Então, por isso que ele é uma simplificação, esse modelo semiclássico, porque eu estou analisando um caso mais simples, né? Onde a direção do momento angular é justamente o eixo Z, né? Eu vou tentar construir também com o argumento semiclássico, lembrando que a partícula está livre sobre a trajetória circular, né? Construir o operador momento angular direção Z, né? A partir desses argumentos semiclássicos, né? Lembrando que na direção x, se eu estou com movimento unidimensional, o operador momento unidimensional, né? É o operador diferencial menos IH cortado, a derivada relativo à direção x, que é a direção de movimento, né? Eu posso construir o operador momento linear sobre a trajetória circular da partícula, onde eu vou substituir x por s, né? Porque a minha coordenada linear é a coordenada tangencial s sobre a trajetória circular. E aí eu vou recalcular ou escrever qual é que é o momento linear sobre essa coordenada tangencial. Né? É a mesma forma que no caso 1D em cartesianas, né? Um operador momento angular, onde a direção de movimento é sobre
o arco de círculo S, né, é menos IH cortado, a derivada espacial relativa a S. Mas lembrem que S, o comprimento de arco de círculo, né, está relacionado com o ângulo azimutal φ, né, definição de ângulo φ. Né? Ou seja, eu posso usar a regra da cadeia e reescrever a derivada parcial relativo ao S, né, ao comprimento de círculo, em termos da derivada no ângulo azimutal φ. Né? Ou seja, eu posso, usando a regra da cadeia, escrever del S como sendo del φ del S, onde del φ del S é justamente 1 sobre R. Né? E aí eu consegui construir quem é o operador momento linear unidimensional, porque eu estou andando sobre a trajetória circular, né? Cujo coordenada é a coordenada S, né? O operador momento linear está aqui escrito, né? Ele depende, é um operador diferencial, né? Que depende das derivações parciais de primeira ordem no ângulo azimutal φ. Se eu sei quanto é que é o LZ, né? A componente Z do momento angular, ou o próprio momento angular, para o rotor rígido, né? É o produto R vetor P, né? Que no caso o módulo vale RP, onde R é o módulo é a distância radial, né? É o tamanho do raio do círculo e P é o momento, mas como o momento eu estou escrevendo ele na forma de operador, eu posso reescrever, então, tentar construir quem é o operador momento linear componente Z. Eu vou pegar, então, a expressão do momento linear, a componente Z clássica, né? E vou substituir aqui a expressão do momento na sua forma de operador, que envolve, então, a derivada no ângulo azimutal φ. Obviamente, eu vou ter o cancelamento no produto RP, eu vou ter o cancelamento do 1 sobre R, né? E eu obtenho, então, a versão de operador para a componente Z do momento angular associado ao corpo rígido, né? Ao rotor rígido, perdão. O operador LZ, então, é menos IH cortado, e ele é uma derivada parcial, né? É um operador diferencial, está associado à derivação no ângulo azimutal φ. Né? Essa expressão que a gente obteve aqui para o operador momento angular componente Z. No caso do rotor rígido, que é uma simplificação, é um caso particular, né, vai se manter no caso geral. Tá? Então, se eu for construir o operador momento angular geral 3D, né, e eu olhar qual é que é a componente Z do momento angular geral, né, a componente Z vai ter exatamente essa forma operacional, ela vai ser mantida. Certo? Então, o que a gente obteve no modelo semiclássico vai se manter na versão puramente quântica, né, usando mecânica quântica pura, né, sem fazer física semiclássica. Né? As autofunções, eu posso mostrar aqui a função de onda que eu acabei de construir aqui, né, usando argumentos semiclássicos. São autofunções, são autofunções, né? Lembrando que para cada m eu tenho uma função diferente, né? Então, as φs de m são autofunções do rotor rígido, né? Eu posso mostrar explicitamente usando a versão de operador do componente Z do momento angular, né? Que a função de onda φ de m, que as autofunções que acabamos de construir, né? São autofunções de LZ com autovalores mh cortado. Então, eu vou operar o operador componente Z do momento angular, que é menos IH cortado derivado em φ, atuando sobre a função de onda. Ou seja, eu vou fazer esta operação aqui, lembrando que a função φ, né? A função φ é conhecida, né? E na IM φ, a menos a normalização, né? A menos a normalização, E na IM φ, né? O resultado da derivação em φ dá a própria exponencial a menos da quantidade IM, né? E M multiplicado por menos IH cortado, isso dá MH cortado multiplicado pela própria autofunção φ de M de φ, né? Ou seja, eu consigo mostrar claramente que o nosso operador momento angular componente Z construído de maneira semiclássica nos dá que as autofunções φ de M são realmente autofunções desse operador, cujos autovalores são os valores que o LZ tem que ter, né? Que é M vezes H cortado. Determinamos tudo sobre momento e momento linear, momento angular e momento linear, do rotor rígido, né? Agora a gente vai analisar a questão dos níveis de energia, né? A gente já sabe que a energia é quantizada para o rotor rígido, porque o número de onda é quantizado, então automaticamente isso vai respingar na quantização da energia. Né? Como é que eu vou construir os níveis de energia?
Primeiro eu vou construir, então, um operador. Lembrando que a partícula está livre, né? Se ela está livre sobre, né, a sua trajetória circular, a única energia que ela tem é energia cinética, né, sobre a sua trajetória circular. Então, quando eu for construir o operador energia, o operador hamiltoniano do sistema, ou da partícula, né, basicamente a energia é a energia cinética, né? A energia cinética escrita em termos do momento é P quadrado sobre 2m. Claro que aqui eu estou tomando cuidado de colocar o μ, né, que é a massa reduzida do sistema, mas se o centro de força é massivo, o μ é igual à massa da partícula de prova, ou seja, a massa da partícula que está no rotor rígido. Né? Mas basicamente a energia aqui é energia cinética, né? Onde eu estou escrevendo energia cinética em termos do quadrado do momento linear sobre a trajetória circular. O momento linear sobre a trajetória circular, a gente já construiu o operador correspondente. Né? O operador correspondente, o momento linear sobre a direção S, né? É menos IH cortado, derivada parcial relativo a S. Então, eu vou só reescrever, né, o P quadrado, né, o PS quadrado, em termos das suas derivadas. Então, o operador hamiltoniano, ou operador energia associado ao rotor rígido, né, basicamente são constantes, menos h cortado sobre 2μ, e a derivada de segunda ordem na direção S, né, que é sobre a trajetória circular. Né? Se eu aplicar o hamiltoniano nas autofunções, certo? E se essas autofunções também forem autofunções do hamiltoniano, da energia, quando eu faço essa aplicação, vai aparecer uma equação de autovalores e autovetores, e automaticamente eu vou conseguir identificar quem são os autovalores de energia, certo? Então, eu vou aplicar o operador hamiltoniano, o operador de energia, sobre as nossas autofunções. Essas autofunções a gente acabou de mostrar que elas são autofunções do LZ, né? Mas eu vou ver se elas são autofunções do H também. Então, eu vou fazer a derivada segunda em S, né? Lembrando que a nossa função de onda em termos de S, no início da aula, a gente construiu ela com uma normalização, né? E na IKS, né? Então, aqui eu estou escrevendo a φ de M, não em termos de φ, mas em termos de S explicitamente, né? Faça a derivada segunda. Quando a gente faz a derivada segunda, a gente obtém a própria autofunção, né? A menos do quadrado de IK, né? IK ao quadrado, certo? IK ao quadrado, que está aqui, né? E as normalizações. Então, aplicar o operador hamiltoniano sobre a autofunção, em termos de S, né? Vai nos dar a própria autofunção e constantes, né? A gente consegue mostrar aqui claramente, quando a gente eleva ao quadrado o IK, né? A gente tem o cancelamento do menos, e a gente obtém, então, o produto de umas constantes multiplicado pela própria autofunção, né? A constante que acompanha a autofunção é h cortado ao quadrado, k ao quadrado, dividido por 2μ. Né? Tá claro que as autofunções φ de m de φ, né, também são autofunções do operador energia ou operador hamiltoniano. Por quê? Porque eu tenho uma equação de autovalores e autovetores para o operador hamiltoniano para essas autofunções, cujos autovalores de energia são h cortado ao quadrado, k ao quadrado, 2 dividido por 2μ. Ou seja, os valores da energia são proporcionais ao k ao quadrado, né? O h cortado k ao quadrado. Só que os k's, né, os números de onda são quantizados, tais que kr tem que ser igual a m, né, o número quântico magnético, né? Isso vai implicar, então, quando eu substituir, né, a condição de quantização para os k's, né, que os níveis de energia vão ser automaticamente quantizados, né? Ou seja, os níveis de energia vão depender do número quântico m, né? Na forma de m ao quadrado, né? Porque eu tenho k ao quadrado, k é proporcional a m, k ao quadrado, então é proporcional a m ao quadrado. Então, os números, os níveis de energia escalam, né? Escalam com m ao quadrado, com o número quântico magnético ao quadrado. É muito parecido com o que acontece com a partícula num poço infinito unidimensional, né? Os níveis de energia são proporcionais ao número quântico n ao quadrado, né? O número quântico principal n ao quadrado. A mesma coisa está acontecendo aqui porque eu estou com uma partícula confinada unidimensional, né? Ela está dentro de uma região finita, né? Unidimensional, que é sob a sua trajetória circular, né? Então, naturalmente, a gente esperaria que a dependência do número quântico magnético para os níveis de energia fosse exatamente esse aqui, né? M ao quadrado. E, claro, a normalização
da energia tem a ver com a constante h cortado ao quadrado dividido por duas vezes a massa da partícula e o raio da trajetória circular dela no rotor rígido, né? Se a gente lembrar lá de mecânica clássica, né, quanto é que é o momento de inércia, né, de sistema de partículas ou de corpos rígidos, né? No caso do rotor rígido, onde eu tenho uma haste sem massa e a partícula está a uma distância r, né, com massa m, né, a gente consegue mostrar que o momento de inércia do rotor rígido, que é um corpo rígido, né, é basicamente a massa da partícula multiplicada por r ao quadrado. Eu só estou mostrando quanto é que é o momento de inércia porque eu posso reescrever, né, o μr ao quadrado em termos do momento de inércia. Então, eu posso escrever os níveis de energia para um rotor rígido. Lembrando que o rotor rígido basicamente é uma partícula que está girando em torno da origem no plano XY, né? Os níveis de energia, então, pode ser escrito em termos do momento de inércia, né? O momento de inércia aí. Então, os níveis de energia M valem h cortado ao quadrado, m ao quadrado, né? 2 dividido por duas vezes o momento de inércia do rotor rígido, né? O m ao quadrado é sempre positivo, inteiro, né? Explicitamente, então meus níveis de energia são todos positivos, né? Crescendo com m ao quadrado. Aqui eu estou só representando graficamente tanto os níveis de energia quanto os momentos angulares componente Z, né, no caso do rotor rígido. Então, aqui eu estou distribuindo os níveis de energia, né, em conformidade com o número quântico M, né, começando aqui nos níveis de energia escritos em unidades de h cortado ao quadrado dividido pelo momento de inércia. Então, aqui eu tenho os níveis de energia EM, né, em unidades de h cortado ao quadrado dividido por um momento de inércia do rotor rígido, certo? Nessas unidades, basicamente, os níveis de energia são m ao quadrado dividido por 2, né? Obviamente, tem um menor nível de energia no rotor rígido, que é zero, né? A energia menor. O momento angular menor e a energia menor são ambos zero, né? Energia nula e momento angular nulo são os dois valores para energia e momento angular componente Z, no caso do rotor rígido. Bom, para m igual a 1, em unidades de h cortado sobre a energia é 1 meio, que é o 0,5, né? Isso corresponde ao número quântico m mais ou menos 1, né? E o valor do momento angular é mais ou menos h cortado, certo? Para m igual a 2, a gente vai ter 4 por 2, que vai nos dar 2 vezes h cortado ao quadrado sobre i, né? E assim por diante. As nossas estruturas, né, crescem em energia com m ao quadrado e o crescimento do momento angular é linear em m. O crescimento da componente Z é linear em m e da energia quadrática em m. O que eu estou mostrando aqui do lado, né, para diferentes m's, são as representações das autofunções, né, as x de m de φ, né, para cada modo, né, para cada m, para cada número quântico m correspondente, né. Lembrando que a trajetória da partícula, a autofunção, né, vai ter uma estrutura de nós distinta, né? Lembrando que a parte real é cossenoidal, né? Quando eu vou aumentando o número quântico m, obviamente a estrutura de nós da função cosseno vai aumentando com m. Né? Aqui eu quero só aplicar para a gente obter valores numéricos por esses níveis de energia para objetos mais realísticos, né? Claro que aqui eu estou fazendo suposição que objetos realísticos podem ser aproximados por um rotor rígido, né? Aqui no caso eu vou voltar para as moléculas diatômicas, né? No caso aqui eu vou analisar, eu acho que é ácido clorídrico, né? O HCl, né? Então eu tenho uma molécula diatômica, que é HCl, e eu vou modelar ela, os níveis de energia, a partir dos níveis de energia do rotor rígido. Claro que a molécula diatômica ela tem vários graus de liberdade, ela tem graus de liberdade de translação, de rotação, que é o que a gente está analisando, e de vibração, né, no caso mais geral. A gente tem basicamente 3 graus de liberdade que entram, né, no cálculo geral dos graus de liberdade associados às moléculas em geral. Né? No caso das diatômicas, eu teria graus de liberdade de translação, rotação e também de vibração em torno do centro de massa. Né? Aqui, basicamente, a gente está analisando a questão dos níveis de energia associado ao movimento rotacional, né, de rotação
do hidrogênio em torno do cloro, né? Porque o cloro é mais massivo que o hidrogênio. A massa reduzida do sistema é basicamente a massa do hidrogênio. Então, posso pensar que o meu rotor rígido, nesse meu rotor rígido, o cloro está na origem do sistema de coordenadas, né? E o hidrogênio está, então, desenvolvendo uma trajetória circular em torno do átomo de cloro, né? Então, eu vou obter os níveis rotacionais a partir dessa informação. Bom, a massa do hidrogênio e a massa do cloro são conhecidas em unidades de massa atômica, né? A massa do hidrogênio é da ordem de 1, uma unidade de massa atômica, né? E a massa do cloro é da ordem de 35 unidades de massa atômica, né? Eu vou calcular qual é, a massa reduzida do sistema HCl, né? Usando a definição de massa reduzida, sempre a gente fatora na expressão da massa reduzida a massa da partícula de menor massa, que no caso é o hidrogênio, né? Então eu fatorei a massa do hidrogênio. Obviamente isso é proporcional, né, à massa do hidrogênio, e a informação da proporcionalidade é dada pela razão da massa do hidrogênio pela massa do cloro, que a gente já tem aqui em termos de unidades atômicas, né? A gente consegue mostrar que nesse caso do HCl, a massa reduzida do sistema basicamente é 97% a massa do hidrogênio, certo? Basicamente a gente pode considerar que a massa do hidrogênio é a massa reduzida do sistema. Eu estou só mostrando a configuração geométrica, né? Por exemplo, no vermelho eu tenho cloro e no cinza eu tenho hidrogênio. A gente tem o centro de massa está mais próximo, claro, do cloro do que do hidrogênio, que a massa toda está concentrada ali, né? 35 vezes mais massa, né? E o que a gente está chamando de raio da trajetória do rotor rígido corresponde, então, à distância entre o cloro e o hidrogênio. O hidrogênio, então, que está fazendo uma trajetória circular, cuja distância total, né, é o tamanho da molécula, né, que é tamanho R, entre o cloro e o hidrogênio. O tamanho típico dessas moléculas diatômicas, no caso do HCl, conhecido, o R, né, a distância intermolecular é 0,13 nanômetros ou 1,3 angstrom, né? E aí eu já tenho todos os ferramentais numéricos para poder calcular quem são os níveis de energia rotacionais, né, na minha molécula de HCl. Lembrando que eu estou supondo que a energia rotacional é a dominante, né, a de translação e a de oscilação não estou entrando aqui na jogada, estou calculando especificamente a energia cinética rotacional, né? Bom, a gente acabou de mostrar que os níveis de energia no rotor rígido, né, são escalados com m ao quadrado, número quântico magnético ao quadrado, e são proporcionais a h cortado ao quadrado dividido por 2 vezes o momento de inércia do rotor rígido, né? Como eu sempre faço, eu multiplico em cima e embaixo por c ao quadrado, para a gente ter em cima, então, a constante h cortado c, né? E embaixo eu estou escrevendo explicitamente o valor do momento de inércia, né? Que é basicamente a massa reduzida do sistema multiplicado por o R ao quadrado, né? O raio de órbita do hidrogênio em torno do cloro, que é o R maiúsculo ao quadrado, que é o 0,13 nanômetro. Claro, multiplicado por C ao quadrado aqui a massa reduzida, porque eu estou multiplicando em cima e embaixo por C ao quadrado. Com isso, a gente consegue já obter numericamente, né, os valores das energias, né? O H cortado C a gente já conhece, unidades de electrovolt angstrom é 1973 electrovolts angstrom, isso ao quadrado, né? Embaixo, a gente tem duas vezes a Mi, onde Mi é basicamente 0,97 vezes a massa do hidrogênio. Então, eu vou calcular 0,97 vezes a energia de repouso do próton, que é basicamente a massa do hidrogênio, é a massa do próton, né? Que vale 938 MeVs, né? 938 10 na 6 electrovolts. Então, estou escrevendo aqui a massa do hidrogênio como sendo a massa do próton, perdão, a energia de repouso do hidrogênio como sendo a energia de repouso do próton, que vale 938 10 na 6 electrovolts. E o raio ao quadrado, né, 1,3 angstrom ao quadrado, 0,13 nanômetro é 1,3 angstrom, né, ao quadrado. Com isso, a gente obtém, então, os níveis de energia em unidades de electrovolts, né, escalados com m ao quadrado, né. Os níveis são, então, 1,3 microelectrovolts, né, perdão, 1,3 milielectrovolts, 1,3 10 na menos 3 electrovolts, multiplicado pelo quadrado do momento angular, do número quântico momento magnético, né? Número quântico magnético, perdão.
Ou seja, a gente consegue ver que os níveis de energia rotacionais para a molécula de cloro, né, estão escaladas em ordens de milielectrovolts, né, milielectrovolts, unidades de milielectrovolts. Às vezes, as energias cinéticas rotacionais, né, dessas moléculas diatômicas são escritas em termos de uma quantidade chamada B, né, que é justamente a razão do h cortado ao quadrado por 2 vezes o momento de inércia, né? Essa quantidade, que é o h cortado ao quadrado dividido por 2i, é chamada, denominada de constante rotacional aí na física molecular, né? Então, quando a gente está falando de constante rotacional, a gente está falando dessa constante física, que é inversamente proporcional ao momento de inércia, né, da molécula, né? Que estou assumindo que pode ser modelado como um rotor rígido, né? Bom, toda análise que eu fiz agora anteriormente é usando o modelo semiclássico, no sentido que eu estou assumindo que o movimento da partícula sob a sua trajetória circular é uniforme, né? E aí, obviamente, a autofunção tem que ser função de onda de partícula livre, que é exponencial complexa, onda plana, né? E a partir daí a gente conseguiu várias informações, né? Te mostrou qual é que é a cara da função de onda relativa à variável φ, né? Ao ângulo azimutal. A gente mostrou que o momento angular na direção z é quantizado, e depende do número quântico m. A gente mostrou também como é que eu construo o operador momento angular na direção z. Mas lembrem que, como eu estava comentando, né, o rotor rígido é um caso muito particular, né, onde o vetor momento angular L aponta exatamente na direção do eixo z. No caso geral, né, de partículas sujeitas a forças centrais, não há como garantir que a direção do vetor momento angular coincida exatamente com a direção z. Claro, eu sempre posso escolher, né, o meu sistema de coordenadas tal que o eixo z coincida com a direção do momento angular. Isso eu posso fazer sempre, né? Mas, no caso geral, o momento angular está apontando uma determinada direção espacial, o movimento da partícula, se o campo de força é central, né, a trajetória da partícula se dá no plano perpendicular à direção do vetor L, né, do vetor momento angular, que pode ser geral, né, qualquer um. Né. Obviamente, sempre eu posso projetar esse momento angular na direção z, se eu quiser, e obter a componente z correspondente. Né. No caso do rotor rígido, é um caso muito particular, onde o L já está apontando na direção z, então o vetor momento angular só tem componente z. No caso geral, o vetor momento angular tem as três componentes, né? X, Y e z. Né? E é o que eu vou tentar fazer agora aqui, fazer toda a análise completa, né, de quanto é que é as autofunções e as suas versões de operadores, né, do vetor momento angular geral, né, no caso geral. Em geral, a gente vai estar utilizando aqui sistema de coordenadas esféricos para fazer a análise. Por quê? Porque, em geral, a gente vai estar analisando, no caso da conservação do momento angular, a gente está analisando partículas que estão sujeitas a forças centrais. Né? Lá em mecânica clássica, a gente já mostra, né, que duas quantidades que são conservadas quando uma partícula está sujeita a campos centrais, né, é a energia mecânica, claro, né, porque os campos centrais são conservativos, né, mas também conservação do momento angular. O vetor momento angular é um vetor constante quando a partícula está sujeita a forças conservativas, forças centrais, né? Então, em geral, todos os casos físicos que nós estamos interessados, né, para resolver em 3D, envolve partículas sujeitas a forças centrais. Por exemplo, a gente quer chegar em um momento, logo, na solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? A interação entre o próton e o elétron no átomo de hidrogênio é tipo central, né? A colombiana atrativa, né? Então é interessante já escrever o momento angular já em coordenadas esféricas, porque a gente vai, no futuro, usar essas versões de operadores do momento angular em esféricas, né? Para construir as autofunções e os autovalores do caso quando a gente está analisando o átomo de hidrogênio, né? Solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, né? Bom, então, só para lembrar o sistema de coordenadas esféricos, obviamente eu posso sempre relacionar as coordenadas cartesianas x, y, z em termos das coordenadas esféricas, né? R, θ, φ, né? Só para lembrar, o ângulo azimutal φ em esféricas, né? É medido a partir do eixo x positivo, né?
O ângulo polar θ é medido a partir do eixo z positivo, né? Então, a partir do eixo z eu meço o ângulo polar θ. O ângulo azimutal é medido a partir do eixo x positivo. E r, claro, é a distância radial, né? É o tamanho do vetor posição, né? Essas três coordenadas têm vetores unitários associados, né? Eu tenho versores de base, né? No sistema de coordenadas esférico, né? Claro, o vetor radial, o versor radial, que aponta na direção radial, e dois angulares, né? Que apontam no sentido dos aumentos dos ângulos polares e dos azimutais, que são os vetores θ-chapéu e φ-chapéu. Então, só para lembrar, né, mecânica clássica, o sistema de coordenadas esférico, né, o vetor posição no sistema de coordenadas esféricos tem essa forma, né, o vetor posição basicamente é r-chapéu, né, é o tamanho do vetor posição e a direção é radial, né, e lembrando que o sistema de coordenadas esférico é um sistema de coordenadas que é ortonormal e destrógeno, né. Ortonormal porque os vetores da base são ortogonais entre si, tem módulo 1, beleza? Mas seguem regra da cadeia, né? Regra da mão direita. Ou seja, a direção desses vetores de base seguem a regra da mão direita, né? Por isso que a gente chama que é um sistema destrógeno, né? Seguir regra da mão direita significa que se eu fizer o produto vetorial, então, do R chapéu com θ chapéu, eu vou obter o versor φ chapéu. Se eu fizer o produto vetorial θ chapéu com φ chapéu, eu vou obter o vetor R chapéu. E se eu fizer o produto vetorial do φ chapéu com R chapéu, eu vou ter θ chapéu. Ou seja, se eu fizer, né, produtos vetoriais de dois vetores da base esférica, eu vou obter o outro seguinte, né, terceiro, nessa base ortonormal, obviamente na ordem cíclica, né, R, θ, φ. Na ordem cíclica, R, θ, φ. Certo? Mas, obviamente, então, segue a regra da mão direita o meu sistema de coordenadas esféricas. Isso é mecânica clássica, né? Se eu tenho o sistema de coordenadas esféricos, eu posso, lá em cálculo, né, não sei se é em cálculo, não sei onde é que vem isso, né? Nós podemos escrever o operador nabla, né, ou o del, ao invés de escrever ele nas coordenadas cartesianas, a gente pode escrever também ele no sistema de coordenadas esférico, né? Então aqui eu estou só lembrando, né, qual é que é a expressão do operador del, né, o operador nabla, que é o operador diferencial espacial, né, no sistema de coordenadas esférico, né? Lembrando que no cartesianos, né, esse vetor tem componentes cartesianas que são as derivadas parciais em cada uma das direções cartesianas, né? Del x, del y, del z, né? Aqui no sistema de coordenadas esférico é um pouquinho mais complicado, porque as componentes, né, radiais e angulares não são apenas derivadas parciais naquela direção. Até na direção radial né? O operador nabla, a componente radial do operador nabla é basicamente a derivada na direção radial. Mas nas componentes θ e φ, não são apenas as derivadas parciais nessas coordenadas, né? Eu ainda tenho um nome, isso é fatores de estrutura ou fatores de forma, né? Que acompanham as derivadas parciais nessas direções. Então, na direção θ, por exemplo, eu tenho 1 sobre R del θ. Na direção φ, eu tenho, então, 1 sobre R seno θ del φ. Então, o operador nabla em sistema de coordenadas esférico é um pouquinho mais complicado que no caso cartesiano, né? Porque justamente as coordenadas angulares do operador nabla envolvem mais de uma variável, né? Mais de uma coordenada esférica. Por que eu estou comentando com vocês a forma em coordenadas esféricas do operador nabla? Porque eu posso construir o operador momento angular usando a expressão clássica do momento angular, né, de partícula única, né? O vetor momento angular é o produto vetorial do vetor posição com o vetor momento linear, né? Ou seja, se eu transformar essas quantidades, esses observáveis, posição, momento e momento angular, em operadores, né? O operador momento angular vai ter que ter esta forma aqui, né? O operador momento angular, relembrando a forma clássica, né? É o produto vetorial do operador posição com o operador momento linear, claro, no sistema de coordenadas esférico que eu estou utilizando, né? O operador
posição, em sistema de coordenadas esférico, o vetor posição é RR chapéu, né? Então, aqui eu tenho RR chapéu, é o vetor posição, produto vetorial com o operador momento. O operador momento, né, no caso geral, 3D, né, é menos IH cortado o operador del. Claro que eu posso escrever o operador del no sistema de coordenadas cartesiano, no esférico, no cilíndrico, como eu quiser, né? No caso aqui eu vou escrever, claro, como a gente está usando coordenadas esféricas, né? Vamos escrever o del, então, em coordenadas esféricas, que tem esta forma aqui, né? Então, o produto vetorial R vetor P, no final das contas, né, vai envolver o produto vetorial R chapéu com as componentes, né, esféricas do operador del em coordenadas esféricas. Ou seja, a menos do menos IH cortado, que é fatorado, né, a gente tem R chapéu vetor com R chapéu, que dá zero, né? Isso não contribui. R chapéu com teta chapéu. R chapéu com teta chapéu, por regra da mão direita, né? R teta chapéu é justamente o ângulo, o versor φ chapéu, tá? Destrógeno, né? R teta φ, né? Então, R vetor teta chapéu dá φ chapéu. E o último produto vetorial é R chapéu com o φ chapéu, que dá justamente menos teta chapéu pela regra da mão direita. A gente mostrou que pela regra da mão direita, φ vetorial R é θ. Se eu trocar a ordem dos vetores no produto vetorial, eu troco o sinal desse produto vetorial. Então, R vetor φ chapéu, né? R chapéu vetor φ chapéu, já dá justamente o negativo do versor θ chapéu. Então, tá claro, rapidinho, como calcular o operador momento angular em coordenadas esféricas, né? É justamente fazer o produto vetorial do operador posição em coordenadas esféricas, que é o vetor radial, basicamente, né? Com o operador nabla, né? Em coordenadas esféricas, usando as propriedades dos produtos vetoriais dos vetores de base, né? Que obedecem a regra da mão direita, né? Bom, quando a gente, como eu acabei de mostrar, né? Vai sobreviver nesse produto vetorial apenas os produtos vetoriais que envolvem as coordenadas angulares do operador del, certo? Apenas as coordenadas angulares do operador del, certo? Basicamente, o que vai acontecer aqui é a menos da constante menos h cortado, a versão operacional do momento angular em coordenadas esféricas, né? Basicamente só tem componentes, é um operador diferencial, tá claro, tá aqui, tá claro a cara dele, né? É um operador diferencial, mas é um operador diferencial particular, né? O operador momento angular geral, né? No caso 3D, ele é um operador diferencial espacial, mas que atua apenas na parte angular, né, em coordenadas esféricas, ou seja, ele só atua nas coordenadas polares, né, no ângulo polar θ e no ângulo azimutal φ em coordenadas esféricas, né? Mas a expressão do operador momento angular 3D em coordenadas esféricas é facilmente obtido a partir da definição de momento angular como sendo produto vetorial RP, né? Onde a gente escreveu o P em termos do operador nabla escrito em coordenadas esféricas, né? Esse é o operador. É um operador que opera apenas nas coordenadas angulares. Né? Ele não opera sob a coordenada radial R, né? Em coordenadas esféricas. Né? Bom, se eu tenho o operador momento angular, escrito em termos das suas componentes φ chapéu e θ chapéu, eu também posso, fazendo projeções nos eixos coordenados cartesianos, né? Eu posso calcular também as componentes do momento angular, né? As suas versões de operadores. Como é que eu obteria, então, a componente x do momento angular no caso clássico, né? Eu pegaria o vetor momento angular geral e faria o produto escalar dele com o versor e chapéu. A mesma coisa para as outras componentes, né? O Ly e o Lz são obtidos como a projeção do momento angular clássico, né? Nessas direções cartesianas, né? Muito bem. No nosso caso, seria a mesma coisa. Eu vou projetar o operador momento angular naquela direção cartesiana específica. Qual é que é o truque aqui para a gente obter as versões operacionais
operadores momentos angulares nas direções cartesianas, né? A gente vai ter, como a gente já tem o L escrito em termos de θ-chapéu e φ-chapéu, o passo para fazer a projeção, ou seja, o truque para fazer a projeção do L nessas direções cartesianas é ir lá em coordenadas esféricas, né? E lembrar qual é que é a expressão dos versores IJ-chapéu, K-chapéu, IJ e K-chapéu, né? E no sistema de coordenadas plano polar, perdão, no sistema de coordenadas esféricos. Então a gente vai ter que em algum eu vou fazer isso, eu vou fazer isso em detalhe na aula que vem, tá? Eu não quero, eu tenho bastante coisa para ver hoje, então não vou fazer todo o detalhamento, eu vou começar a aula que vem justamente fazendo essa projeção, né? O Lx então é a projeção do L, do vetor L na direção I chapéu. A gente pode escrever os versores unitários cartesianos IJ e K chapéu em termos dos vetores de base R chapéu, θ chapéu e φ chapéu em coordenadas esféricas. E com isso a gente consegue claramente, por projeção, né, desses produtos escalares, né, φ e θ chapéu, com as expressões do I, do J e do K em coordenadas esféricas, né, a gente consegue calcular explicitamente as projeções. Eu só vou colocar aqui os valores das projeções, mas no início da aula que vem a gente vai retomar isso para mostrar em detalhes como isso é feito. Mas é feito como em mecânica clássica, né? A gente vai projetar, fazer o produto escalar do momento angular naquela direção cartesiana para obter a componente do momento angular que eu queira, né? Certo? A gente pode mostrar que as componentes x e y do momento angular dependem dos dois ângulos, né, em sistema de coordenadas cartesianos, tanto do ângulo θ quanto do ângulo φ. Lembrando, os operadores, momentos angulares, componentes cartesianas, né, também são operadores diferenciais. Como é o caso do momento angular completo, 3D, eles são operadores diferenciais que operam apenas nos ângulos, né, não operam sobre a distância radial, sobre a variável radial r. Né? Então, o Lx, o Ly, nesses casos, ambos operam tanto no ângulo polar quanto no ângulo azimutal. E o Lz, como a gente já tinha mostrado no caso semiclássico, né? O Lz, a gente mostrou que a gente obteve já no caso clássico. O Lz é um operador simplificado, né? Menos IH cortado, del φ, onde, no caso da componente Z do operador momento angular, a sua versão de operador é mais simples, porque ela envolve um único ângulo, né? Operação sobre um único ângulo, que é o ângulo azimutal φ. Né? Então, do ponto de vista matemático, a componente Z do momento angular, do ponto de vista de tratamento matemático, ela tem um grande apelo, né? Porque ela é mais simples que as outras componentes cartesianas do momento angular. Então, um dos motivos que a gente vai focar no Lz, na construção das autofunções, logo agora em seguida, é devido a, por exemplo, a simplicidade, né, do operador Lz no caso completo. Né? Ele depende apenas de derivações no ângulo azimutal φ, não no ângulo polar θ também, como são as outras componentes. Né? Então, resumindo, o operador momento angular opera só nas variáveis θ e φ, e também o mesmo ocorre nas suas componentes cartesianas. Tá? A expressão que a gente acabou de calcular via expressão geral do operador projetado na direção K ou na direção Z, né, é justamente a mesma expressão que a gente obteve no início da aula com aquele modelo semiclássico. Né? Exatamente a mesma forma funcional, cuja autofunção a gente já conhece, né? As autofunções, né? As autofunções associadas à componente Z do momento angular são justamente as funções ENA, I, M, φ, né? Certo? Obviamente não tem nenhuma direção privilegiada, né? No caso geral, né? Como eu comentei para vocês, né? O momento angular pode estar apontando em qualquer uma das direções e não necessariamente na direção Z, né? No caso do rotor rígido, por acaso, como o movimento é num plano XY, né? O momento angular completo está justamente na direção Z. Mas no caso geral, isso não acontece, né? Em geral, não acontece. O que a gente vai fazer agora, né? Eu vou analisar quais são as propriedades dessas componentes cartesianas do operador momento angular, o Lx, o Ly e o Lz. E depois, a partir das propriedades delas, a gente vai encaminhar a construção
das autofunções comuns, né? No final da aula a gente vai chegar nos harmônicos esféricos, né? Mas para isso eu preciso primeiro, antes de analisar quem são as autofunções, analisar as propriedades das componentes cartesianas, né? Certo? A gente pode mostrar explicitamente que, da forma que a gente mostrou as formas funcionais dos operadores componentes cartesianos do momento angular, né? Que são essas derivadas parciais em θ e φ, né? A gente pode mostrar que se eu for calcular, por exemplo, o comutador, né, de duas dessas componentes do momento angular. Então, primeiro eu vou ter que lembrar o que é um comutador, né? O comutador de dois observáveis, né? Basicamente, se eu tenho um observável A e um observável B, que são descritos por operadores, né? O comutador de A com B, basicamente, se vocês lembrarem, né? Acho que há bastante aulas atrás a gente definiu o que é um comutador, né? O comutador A com B, dos operadores A com B, né? Justamente é um operador que é construído como, em termos dos produtos, né? AB menos BA, né? Então, o comutador é um operador, né? Que é obtido a partir dos produtos dos dois operadores individuais que representam quantidades físicas observáveis, né? Componente do momento angular e o próprio momento angular são observáveis, né? Que são representados por esses operadores hermitianos, como a gente acabou de mostrar, né? Se eu for calcular explicitamente, né, qual é que é o comutador entre duas componentes distintas do momento angular, por exemplo, a Lx e a Ly, né, a gente pode mostrar explicitamente que esses comutadores são não nulos, tá? Naquela aula que a gente fez especificamente falando sobre comutadores, né, o que a gente obteve de conclusão naquela aula, né? Se o operador comutador, né, de dois observáveis der zero, significa que esses observáveis são comutantes, no sentido que eles podem ser medidos ao mesmo tempo com a precisão arbitrária. Se o comutador é diferente de zero, eu não posso medir esses dois observáveis ao mesmo tempo com precisão arbitrária, e, além disso, existe um princípio de incerteza generalizado associado com esses operadores, certo? Eu posso mostrar explicitamente, claro, não vou fazer que é demorado, né? Mas eu posso mostrar que o comutador de quaisquer duas componentes I e J do momento angular sempre vai dar diferente de zero. Eu deixei aqui nas transparências da aula, no final da aula, né, no PDF da aula, eu estou calculando explicitamente, né, eu estou calculando explicitamente o comutador, por exemplo, do Lx com o Ly, tá? Eu posso mostrar que, basicamente, aqui tem todo o cálculo detalhado, né, de como é que calculamos o comutador Lx com Ly, né? Mas a gente pode, aqui tem todo o cálculo passo por passo, né? A gente consegue mostrar que, explicitamente, por exemplo, o comutador Lx com Ly, né, é IH cortado Lz. Ou seja, o comutador Lx-Ly é não nulo, e além disso, além de não ser não nulo, não é uma constante, né? Ele é proporcional à componente z. Então, o comutador da componente x com a componente y nos dá algo que é proporcional à componente z, certo? O comutador entre duas quaisquer componentes também vão ser não nulas. Até faço aqui para vocês também, está aqui em detalhe todo o detalhamento dos computadores LX, LZ, LY, LZ, LZ, LY e assim por diante. Todos esses comutadores de duas componentes distintas do operador momento angular, né, todas são não nulas, né? Todas são não nulas. Isso, claro, a gente já discutiu, né? Tem consequências, né, para a física do problema, do ponto de vista da medida, né, na teoria da medida. Né? Se o comutador de duas componentes do momento angular são não nulas, significa então que essas duas componentes são observáveis não compatíveis, né? E eles devem ter um princípio de incerteza associado. Então, lembrando qual é que é o princípio da incerteza generalizado, né? Se eu tenho dois observáveis A e B, que são representados por operadores A chapéu, B chapéu, né? Que são operadores hermitianos que representam esses observáveis, né? E delta A e delta B são
os desvios padrões, ou as incertezas na medida dessas duas quantidades A e B, em torno do seu valor médio, né? Valor médio A, valor médio B, né? A gente mostrou, obviamente eu caí de paraquedas, eu mostrei que isso é verdade, a gente pode mostrar isso no contexto do espaço de Hilbert em mecânica quântica, né? Que o produto das incertezas dessas duas quantidades obedece uma desigualdade, né? Delta A, delta B é maior ou igual a 1 meio módulo do valor esperado do comutador A e B, certo? Então, toda vez que eu tenho dois observáveis não compatíveis, eu tenho um princípio de incerteza associado, onde o produto das incertezas basicamente é maior ou igual a uma quantidade que é proporcional ao módulo do valor esperado, do valor médio, né, do comutador. Então, o valor do comutador é chave, né? O valor do comutador desses dois observáveis é chave para a gente conseguir escrever o princípio da incerteza associado a esses dois observáveis. Por exemplo, ali no final da aula eu mostrei para vocês, né? Você pode acompanhar depois nas transparências o detalhe do cálculo do comutador, né? A gente pode mostrar explicitamente que o comutador LX, LY, né? É justamente IH cortado a componente Z do operador momento angular. Isso significa que se eu conheço a componente Z do momento angular, eu não consigo medir ao mesmo tempo com precisão arbitrária as componentes x e y, porque eu vou ter um princípio de incerteza associado. Ou seja, a incerteza na medida do Lx multiplicada pela incerteza na medida do Ly é maior ou igual a 1 meio, né, módulo do valor esperado do comutador desses dois observáveis, Lx e Ly, ou seja, o comutador Lx e Ly. E a gente acabou de mostrar que Lx e Ly no comutador é IH cortado Lz, né? Lembrando que o H cortado sai para fora, que quando a gente toma um módulo de I estrela, isso dá mais 1, né? E a gente consegue mostrar claramente do comutador explícito do Lx e Ly que as componentes x e y no momento angular obedecem uma relação de incerteza, né? O produto das incertezas na medida do Lx e do Ly é maior ou igual ao módulo quadrado, né? O módulo do valor esperado da componente z do momento angular. Então, se eu sei a componente z do momento angular, alguém mediu para mim quanto é que vale o valor experimental da componente z, as outras duas componentes não podem ser medidas com precisão arbitrária, né? Porque as duas obedecem uma relação de incerteza generalizada, né? Obtida a partir do comutador, né? Bom, o que eu concluo relativo às componentes do momento angular, que a gente já sabe as expressões delas aqui explicitamente em coordenadas esféricas, né? Todos os comutadores de duas duplas, né, de duas componentes distintas do momento angular, sempre vai dar não nulo, qualquer caso, né? E isso vai implicar, então, princípios de incerteza associados, tá? Significa que, só para lembrar também naquela aula, né, que se a gente tem dois observáveis compatíveis, né, que são representados por dois operadores, cujo comutador é nulo, se dois observáveis comutam, uma propriedade super importante em mecânica quântica sobre comutador zero, né, é que se dois observáveis têm comutador nulo, eles partilham a mesma autofunção. Ou seja, a gente até mostrou isso explicitamente no caso da partícula livre, né, no caso 1D, né. A gente mostrou que o operador momento linear e o operador energia, o hamiltoniano, eles comutam, né? Então, eles são observáveis compatíveis e automaticamente eles compartilham o mesmo conjunto de autofunções que são as autofunções ondas planas, né? Então, as autofunções do H são as mesmas autofunções do P. Então, se eu tenho dois observáveis compatíveis, matematicamente a gente exprime isso dizendo que o comutador desses operadores é zero, né? E automaticamente eles compartilham a mesma base, né? Aqui no caso das componentes cartesianas do momento angular, eles são observáveis não compatíveis, né? Eles têm têm comutadores não nulos, né? Isso significa o quê? Se eu tenho observáveis que não são compatíveis, eles não compartilham bases comuns, certo? Então, uma propriedade importante aqui da álgebra das componentes do momento angular
é que as componentes cartesianas do momento angular não compartilham autobases comum. Isso significa que eu teria que calcular uma autobase 1 a 1. Uma para a componente x, uma para a componente y, outra para a componente z. Elas são distintas, porque eles não compartilham bases comuns, certo? Isso é chato, né? Porque eu teria que calcular uma autobase, né? Fazer todo o procedimento para calcular a autobase de cada uma das componentes do cartesianas do momento angular, né? Porque elas não compartilham bases comuns, né? Uma maneira de contornar isso, né, da questão que eles não compartilham bases comuns, é tentar construir um outro operador né, que envolva as componentes cartesianas x, y, z, mas que comute com as outras, com as componentes cartesianas. Então a ideia aqui é tentar construir um operador, né, que dependa das componentes x, y, z do momento angular, que comute ao mesmo tempo com todas as componentes do momento angular. Certo? O operador que faz isso, né, que comuta com cada uma das componentes cartesianas do momento angular, é o chamado operador de Casimir, que é o operador momento angular ao quadrado. Então, se eu pegar o vetor momento angular em clássica, né, em mecânica clássica, o quadrado do vetor momento angular basicamente é a soma dos quadrados das componentes cartesianas do momento angular. Isso no caso clássico, né? Então eu teria esta relação aqui, né? L ao quadrado, clássico seria Lx2 mais Ly2 mais Lz2 em cartesianas, né? Obviamente eu posso construir o operador L quadrado, né? Basicamente, para construir o operador L quadrado, basicamente eu vou tomar as formas operacionais dos quadrados das componentes do momento angular nas direções cartesianas, né? A gente pode mostrar que este operador, que é o operador Casimir, que é o operador momento angular ao quadrado, certo? Ele comuta com todas as componentes cartesianas. Ele comuta com Lx, ele comuta com Ly e ele comuta com o Lz. Se ele comuta com essas componentes, significa que eu posso construir uma autobase comum tanto ao L quadrado quanto para uma das componentes do momento angular, uma componente cartesiana do momento angular. Tá? Então, apesar de eu não conseguir construir bases comuns para as três componentes cartesianas do momento angular, o Casimir comuta com todos. Obviamente, eu não vou estressar vocês com o cálculo explícito para demonstrar que realmente o L quadrado comuta com todas as componentes cartesianas, mas no final das transparências eu faço explicitamente, né, em detalhes, né, o cálculo, por exemplo, do comutador L quadrado com Lz, né? A gente consegue mostrar que sempre o L quadrado comutador com uma das componentes cartesianas do momento angular vai dar, claro, sempre zero, né? Zero para o comutador, certo? O L quadrado, né, com o L quadrado com Lz, o L quadrado com Ly, o L quadrado com Lx, sempre esse comutador é nulo, significando que eu tenho uma autobase comum entre cada uma das componentes do momento angular cartesiano e o operador Casimir, que é o quadrado do momento angular, né? Certo? Mas o nosso ponto de partida é esse daqui, né? Existe um operador, que é o operador de Casimir, que tem comutador nulo com cada uma dessas, ele comuta com cada uma dessas componentes cartesianas. Ele comuta com todas as componentes cartesianas, né? Do ponto de vista físico, o comutador ser nulo significa que eu posso medir ao mesmo tempo o quadrado do momento angular em uma determinada componente cartesiana do momento angular com precisão arbitrária, porque eu não vou ter um princípio de incerteza associado ao L2 e a determinada componente do momento angular, certo? Então, só para lembrar, eu posso sim construir um operador que comuta com todas as componentes cartesianas do momento angular, que eu acabei de mostrar explicitamente, né? É o operador Casimir. Certo? Então, o operador Casimir vai comutar com todos eles, né? E ele vai partilhar uma autobase comum com qualquer uma dessas componentes aqui, né? Com qualquer um desses operadores componente do momento angular. Cartesiano, na direção cartesiana x, y, z, né? Bom, o que a gente vai ter que fazer agora é escrever explicitamente quem é o operador Casimir, né? Claro que isso aqui do ponto de vista numérico, analítico, é braçal, né?
porque a gente teria que calcular, sabidas as componentes cartesianas, né, os operadores, componentes cartesianas Lx, Ly, Lz, nós teríamos que calcular agora o quadrado de cada um desses operadores, né, ele vezes ele mesmo, né, e somar esses quadrados. Tá? Obviamente eu não vou entrar em detalhes de como é que faz feita essa conta, né, mas a gente pode mostrar explicitamente que o operador Casimir, que é este operador aqui, né, a soma dos operadores quadrados, né, Lx, Ly, Lz, também é um operador diferencial, né? Aqui também opera apenas nas coordenadas angulares no sistema de coordenadas esférico, né? Certo? E o detalhe mais importante, na verdade, aqui é que, do ponto de vista das operações diferenciais, né, as operações no ângulo azimutal e no ângulo polar estão separadas, né? No operador Casimir, né, o operador momento angular ao quadrado, o primeiro termo só envolve derivadas no ângulo polar, tudo só depende do ângulo polar, e um segundo termo separado, que envolve apenas derivadas no ângulo azimutal φ, derivada de segunda ordem. O momento angular ao quadrado, claro, o operador momento angular ao quadrado, obviamente, deve envolver derivadas parciais angulares de segunda ordem, né? Então, derivada de segunda ordem θ e em φ. Mas as operações nos ângulos são separadas, né? Primeiro termo só no polar, segundo termo só no azimutal. Isso motiva, lembrando o que eu quero fazer, né? Como eu sei que o L quadrado comuta com qualquer uma das componentes, né? Eu vou tentar construir uma autobase comum ao L2 e alguma das componentes cartesianas. Em geral, obviamente, a gente vai escolher para ser o parceiro do Casimir, a componente do momento angular, a componente cartesiana do momento angular é a mais simples, né? Que é a componente Z. A componente Z tem a estrutura mais simplificada, né? Ela envolve apenas uma derivada parcial, apenas no ângulo azimutal, né? Então, o que eu vou fazer agora é tentar construir uma autobase comum do Casimir L quadrado e da componente Z do momento angular. Claro que eu poderia calcular também a autobase comum do Casimir com Lx, do Casimir com Ly, mas isso envolveria mais cálculo, porque o Lx e o Ly têm uma estrutura mais rica, né, nos ângulos polar e azimutal. Então, o que eu vou fazer agora é tentar determinar quem é a autobase comum para o operador momento angular na direção z, do Lz, e do Casimir. Então, a ideia aqui é tentar construir uma autobase comum para o operador Casimir e do Lz, que tem expressão mais simples, né? Bom, como o Casimir tem operações angulares separadas, né? Se eu fosse construir uma autofunção para o Casimir, obviamente a autofunção para um Casimir ele só pode ter dependências angulares θ e φ, né? As minhas autofunções eu vou denominar de y maiúsculo, tá? As autofunções do Casimir e do Lz, né? São comuns, né? Porque o Lz comuta com o L quadrado, né? As autofunções são denominadas y maiúsculo, né? E elas dependem das coordenadas θ e φ, porque o operador Casimir opera só nessas coordenadas, né? Então, a autofunção do L ao quadrado e do Lz tem esta notação, né? Y maiúsculo de θ e de φ. Eu já estou colocando aqui os números quânticos, né? O M e o L, mas isso aqui não é necessário neste momento, né? Eu estou denominando as autofunções do L ao quadrado e do Lz como sendo y de θ e φ. Como o Casimir opera separadamente θ e φ, a gente pode assumir para a solução tentativa para essa autofunção y de θ φ uma solução separável, né? Porque o Casimir é separável nas operações diferenciais, a gente pode assumir, então, uma forma separável para suas autofunções. Lembrando que as autofunções dependem de dois ângulos, né? E aqui eu vou separar uma função que depende apenas do ângulo polar θ, que eu chamo de função θ maiúsculo, né? E uma função que depende apenas do ângulo azimutal φ, que são justamente como essa autofunção também tem que ser a autofunção do Lz, a gente já sabe quem são as autofunções do Lz. As autofunções do Lz são justamente as autofunções φm de φ, né? φm de φ. Então, aqui eu já estou usando várias informações, né? O L quadrado é separável, isso então implica que eu posso assumir nas suas autofunções uma forma separável na parte polar e na parte azimutal,
E na parte azimutal eu já vou utilizar o fato que o LZ compartilha uma autobase com o L quadrado, e a gente sabe quem são as autofunções do LZ, são justamente as autofunções φm de φ, né? Certo? Eu posso mostrar explicitamente, né, que quando eu opero o operador LZ sobre essas autofunções que eu estou construindo, que são autofunções comuns do L ao quadrado, né? São os harmônicos esféricos, tá? Esse y de θ e φ são os chamados harmônicos esféricos. Os harmônicos esféricos são as autofunções do operador Casimir e do momento angular componente z ao mesmo tempo. Mas eu posso mostrar aqui os harmônicos esféricos, escritos nessa forma separável, são justamente autofunções do operador LZ, como a gente quer, né? Então, se eu aplicar o LZ sobre as autofunções, sobre os harmônicos esféricos, que basicamente é operar o LZ sobre esse produto, né? Θ com φ, onde φ a gente já sabe qual é que é o resultado da operação do LZ sobre as autofunções φ de m, do ângulo azimutal, né? O LZ aplicado... A equação de autovalores e autovetores, né? O LZ sobre φ nos dá mh cortado φ, né? mh cortado φ. Então, eu consigo mostrar que o LZ, operando sobre o harmônico esférico, dá um autovalor mh cortado e a própria autofunção, a próprio harmônico esférico. Então, eu consigo mostrar rapidamente que essa forma que eu construí aqui o meu harmônico esférico satisfaz o fato que ele também é a autofunção do momento angular componente z com o autovalor correto, né, mh cortado, que são os autovalores do operador LZ, né? Como a gente mostrou tanto no caso semiclássico no início da aula, como agora há pouco no caso geral. Bom, a parte azimutal está pronta, então para a gente obter os harmônicos esféricos, a gente teria que resolver, né, qual é que é a forma funcional da função θ do ângulo polar, né? Porque a parte azimutal já tá construída automaticamente, né? São as autofunções do LZ, né? Então, para determinar completamente os harmônicos esféricos, só precisam determinar qual é que é a forma funcional da função θ de θ. Obviamente, como eu estava comentando para vocês, né, a função harmônico esférico y de θ e φ é a autofunção do operador Casimir, né? Significa que quando eu aplico o Casimir, o operador Casimir, sobre esta autofunção, eu obtenho ela mesma a menos de constantes, que são os autovalores, tá? Os autovalores do operador L ao quadrado. Os y, os harmônicos esféricos, são as autofunções do L ao quadrado. Claro que aqui eu vou antecipar, né, que os autovalores, né, associados ao operador Casimir dependem daquele número quântico L que eu acabei de mostrar ali, está na notação, né? Os autovalores do L ao quadrado valem L mais 1, H cortado ao quadrado. Obviamente, o H cortado ao quadrado vai dar a dimensão do L ao quadrado, né? As unidades corretas para momento angular ao quadrado, né? Lembrando que o H cortado tem dimensão de momento angular, né? Momento angular ao quadrado tem que ter dimensão de H cortado 2, né? E o número quântico associado aos autovalores do L2 são os números quânticos L, né? Que eu já vou dar um nome para eles em seguida. Mas essa aqui é a equação de autovalores e autovetores para o operador Casimir, sabendo que os harmônicos esféricos são as suas autofunções com estes autovalores, né? L mais 1, H cortado ao quadrado. Certo? Se eu usar essa equação de autovalores e autovetores, né, e escrever explicitamente o operador, né, L quadrado, operando sobre a φ, se eu pegar aqui a expressão do L ao quadrado, né, esse operador aqui diferencial, né, e operar ele sobre o harmônico esférico, que eu vou obter esta equação aqui, né, menos h cortado ao quadrado, menos h ao quadrado, e as derivadas, né, derivada de segunda ordem polar, derivada de segunda ordem azimutal, separada, dois termos, né, sobre o harmônico esférico. Aqui. Lembrando que o harmônico esférico é escrito em termos do produto, né? O y, né, o produto y é o produto θ maiúsculo com a função θ maiúsculo, né? Com a função φ de m, né? As funções φ de m, que nós já conhecemos, né?
Então aqui eu estou aplicando explicitamente, né, o operador L2 sobre os harmônicos esféricos, onde os harmônicos esféricos estão escritos na forma separável, né, θ e φ. Está aqui explicitamente, né? Então o primeiro termo do Casimir vai fazer derivada de segunda ordem em θ, o segundo termo do Casimir vai fazer derivada de segunda ordem em φ sobre o harmônico esférico, né? Detalhe, aqui quando a gente faz a derivada segunda em φ do harmônico esférico, a gente basicamente está fazendo a derivada segunda das autofunções φ de m, que a gente conhece qual é que é o resultado, né? A derivada de segunda ordem das φs nos dão menos m quadrado água cortada ao quadrado, né? Multiplicado pela própria autofunção φ, certo? Então a gente já conhece qual é que é o valor da derivada segunda em φ do harmônico esférico. Basicamente é a derivada segunda das autofunções φ de m, né? Aquelas exponenciais im e mφ, né? Quando eu faço derivada de segunda ordem do imφ, eu vou ter menos m ao quadrado, né? H cortado ao quadrado e a própria φ, né? Certo? A gente consegue mostrar que a gente tem um cancelamento em ambos os lados dos h cortados ao quadrado, obviamente, né? E, obviamente, o que sobra aqui da equação de autovalores e autovetores para o Casimir resulta numa equação diferencial apenas, obviamente eu tenho cancelamento em ambos os lados das funções φ de m, né, que são as autofunções do operador LZ, né? E, obviamente, então, a equação de autovalores e autovetores para o Casimir implica numa equação diferencial que tem que ser obedecida pela função θ de θ, né? A função que depende apenas do ângulo polar θ. Acho que a ordem dos sinais aqui está trocada, acho que aqui é menos, aqui é mais. Mas a gente consegue ver que a função θ de θ obedece uma equação diferencial de segunda ordem, né? Porque eu tenho derivada de segunda ordem no ângulo polar θ. Ela obedece uma equação diferencial. Então, as funções θ de θ são soluções dessa equação diferencial. Essa equação diferencial é chamada equação a diferencial associada de Legendre. Tá? Então, a equação associada de Legendre é a equação diferencial obedecida pela função polar, né? Função polar nos harmônicos esféricos. Né? O próximo passo, obviamente, é resolver a equação associada de Legendre para obter quanto é que é a função θ de θ. Eu vou aqui rapidamente mostrar como é que funciona o resultado, né, a solução da equação associada de Legendre e obter a função θ de θ. Né? Antes de calcular, né, dar o detalhamento de quanto é que vale θ de θ, né, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é que os dois números quânticos que aparecem aqui na construção dos harmônicos esféricos, né, lembrando que eu já estou colocando aqui como subíndices nos harmônicos esféricos os números quânticos magnético, M, e um novo número quântico, L, que aparece aqui nos autovalores do Casimir, né? O L quadrado tem autovalores L, L mais 1, H cortado ao quadrado. Então, o L está associado com a quantização está associado com os autovalores do L quadrado, do Casimir, né? E o M está associado aos autovalores do momento angular componente Z, né? Esses dois números quânticos, o L e o M, não são independentes, tá? O número quântico M admite valores que variam entre menos L e L, certo? Então, apesar que a gente ter dois números quânticos aqui inteiros, né? Eles não são independentes, né? O M depende de L, tá? Então, fixado o número quântico L, que está associado ao alto valor do Casimir, né? O M está definido. Então, fixado o L, os M's possíveis rodam entre menos L e L inteiros, né? Ou seja, é menos L mais 1, e assim por diante, passando pelo zero, né? Até o L. Então, eles não são independentes. Fixado o L, o M está determinado. Ele deve existir nesse range de inteiros entre menos L e L. O nome desse número quântico L, que está associado aos autovalores do Casimir, é chamado do número quântico azimutal, né? Então, a gente tem o magnético M e o azimutal L. Então, o L aparece nos autovalores do L quadrado, do Casimir. Né? As autofunções que a gente está tentando construir, né, que são as
I de LM θφ são os chamados harmônicos esféricos, né? Obviamente, esses harmônicos esféricos, essas autofunções, obedecem regra de normalização. A gente normaliza função de onda, né? A relação de normalização das funções de onda dos harmônicos esféricos é essa daqui, né? Ou seja, se eu integrar, né, o produto dos harmônicos esféricos, né, I estrela com I, né, integrado sobre todo o ângulo azimutal e polar, né, ou seja, em coordenadas esféricas, né, eu vou integrar sobre todo o φ, que vai de 0 a 2π, e integrar sobre todo o θ, né, o ângulo polar que vale de 0 a π, né? E esse seno de θ, obviamente, tem a ver com o elemento de volume em coordenadas esféricas, né? Só para lembrar, o dv em coordenadas esféricas é r ao quadrado, seno de θ, né? dθ dφ, né? dr dθ dφ. E, obviamente, quando a gente está integrando angularmente em coordenadas esféricas, né, naturalmente vai aparecer a integração em φ, a integração em θ e, claro, o seno de θ, que pertence ao elemento de volume em coordenadas esféricas, né? Mas os harmônicos esféricos são normalizados por esta condição aqui, né? A integral do produto dos harmônicos esféricos sobre todas as coordenadas polares e azimutais tem que dar 1, né? Obviamente, isso está dizendo que a probabilidade de encontrar partícula, né, dada o conjunto de todos os ângulos θ e φ, né, todos os ângulos polares θ e φ tem que ser 100%, né? Aqui, vou voltar então para a equação associada de Legendre, né? Eu mostrei que a função θ de θ obedece, é solução da equação associada de Legendre. Então, a gente vai fazer um tratamento sobre a equação associada de Legendre. O tratamento inicial eu só vou dar os passos, né? Como é que é feito. A gente vai fazer uma mudança primeiro de variável, né? Ao invés de usar o ângulo polar, a gente vai escrever a equação diferencial associada de Legendre em termos da variável u, ou seja, em termos do cosseno do ângulo polar θ, né? Quando a gente faz essa substituição de variável, a equação associada de Legendre toma esta forma, né? Onde a função θ agora depende da variável nova, que é a variável u. Ou seja, aqui onde o m ao quadrado é LL mais 1, né? Ou seja, eu tenho uma equação diferencial, de novo, né, de segunda ordem, né, ordinária, que me dá θ como função de u, certo? Existem técnicas de resolver essa equação diferencial, certo? O ponto de partida primeiro é escolher uma solução tentativa para θ de u, que tem esta forma funcional, que basicamente é uma função arbitrária f de u, e uma dependência explícita em u, que é 1 menos u ao quadrado, na potência m sobre 2, onde m é o número quântico magnético, né? O número magnético. E substituir essa solução tentativa na equação associada de Legendre na variável u. Quando a gente faz isso, né? Por que a gente está escolhendo esse tipo de fatorização, esse tipo de forma tentativa? Justamente para cancelar o termo no denominador, que é 1 menos u ao quadrado, né? Então, para retirar esses fatores no denominador, que inclusive são divergentes quando u é igual a 1, né? A forma de fazer isso é reescrever a função tentativa desta forma, né? E aí a gente vai obter, ao invés de uma equação para θ de u, uma equação para a função arbitrária f de u, que é esta equação aqui, ó. E, de novo, é uma equação diferencial, né, de segunda ordem para essa função arbitrária f de u, e depende, claro, dos dois números quânticos, né, o m e o l, certo? O que eu estou fazendo aqui, basicamente, é muito parecido com o que a gente fez com as soluções para a equação de Hermite, né? A gente chutou uma solução tentativa bem argumentada e mostrou que a função arbitrária h de u, que são as funções de Hermite, tinham que obedecer uma determinada equação diferencial, que era a equação de Hermite, né? E tentamos resolvê-las por método de séries, né? O que está acontecendo aqui é a mesma coisa, né? A função arbitrária f de u obedece a uma equação diferencial que pode ser resolvida por método de série, né? Começando com o número menor possível, né? O menor valor para o número quântico magnético, né? Você começa com m igual a 0, tenta resolver no caso de m igual a 0. Claro que para m igual a 0, L igual a 0 também, né? Então,
colocamos L e M0 e tentamos solução de série de potências, né, para a função f de u. Então, a função f de u em m igual a zero vai ser assumida como série de potências, né, ou seja, somatório de n igual a zero até infinito, a de n, u de n mais alfa, né? Ou seja, série de potências, né? Substituímos essa solução em série de potências na equação diferencial original, né? E a gente vai mostrar que, como acontece no caso do Hermite, né, o comportamento da função f de u para u tendendo ao infinito, u grande, né, que corresponde a coordenadas polares grandes, né, é mal comportado. Tá? Para controlar o mau comportamento da função f de u para u tendendo ao infinito, a gente faz, como no caso do Hermite, né, truncar a série infinita para uma série finita. Né? E a truncagem é feita a partir do número quântico L. Né? Ou seja, a solução da equação diferencial de Legendre, que é justamente esta equação aqui geral, no caso onde m igual a zero, né, tem solução que são polinômios, né? Ou seja, a f de u tem soluções que é polinômio, claro, no caso de m igual a zero. Né? Tem solução polinomial, como no caso a equação de Legendre tem solução, a equação de Hermite tem solução polinomial também, quando a gente faz o processo de truncagem da série. Ou seja, para n igual a zero, as funções f de u são polinômios de ordem L menos 2 na n, certo? Onde a gente está somando de n igual a zero até L sobre 2. Então, a gente truncou o último n é L sobre 2. Então, o último n está associado com... O último termo da série está associado com o número quântico L, né? Então, por isso que os polinômios, que são os polinômios de Legendre, né? Dependem do número quântico L. Esses polinômios de Legendre, que são os PLs de U, né? São muito parecidos com o que ocorreu com o caso dos polinômios de Hermite, né? O resultado da truncagem da solução em série infinita, né? De maneira a tornar a função convergente, né? Para U tendendo a infinito. Né? A mesma coisa acontece aqui para a equação diferencial de Legendre, que é esta equação aqui, quando M e L são zero. Né? Então, a solução para essa equação diferencial, para a função f de U, em m igual a zero, é um polinômio chamado polinômio de Legendre, que depende do número quântico L. Né? Para m diferente de zero, claro, eu não vou entrar em todos os detalhes, a função f de U vai ser dependente de derivadas de ordem m em U, né? Desses polinômios de Legendre, certo? Lembrando que esses polinômios de Legendre, a gente tem a fórmula de Rodrigues para eles também, né? Ou seja, todos os polinômios de Legendre, que são os PLs de U, são obtidos a partir de uma fórmula de recorrência, né? Onde a gente pode obter qualquer ordem do polinômio de Legendre a partir do número quântico L, né? Então, fixado L, a gente faz derivadas de ordem L na variável U, de uma semente, né? Que lá no caso de Hermite era uma gaussiana, né? Aqui a semente para os polinômios de Hermite é a função u ao quadrado menos 1 na L, né? Então, existe uma fórmula de Rodrigues para obter todos os polinômios de Legendre, que são as soluções da equação diferencial de Legendre, que é essa aqui de cima, no caso, quando m é igual a zero. Né? Quando m é diferente de zero, a função f de u pode ser escrita como uma derivada de ordem enésima, né? Dos polinômios de Legendre, os PLs de U. Né? E aí a gente pode escrever, finalmente, a função θ de U. A função θ de U, então, por construção, é A1 menos U ao quadrado m sobre 2 f de U. Tá aqui. Onde a f de U, basicamente, é escrita em termos da derivada de ordem m, né? Em U, dos polinômios de Legendre, certo? Antes de seguir, nós vamos voltar para a variável θ, né? Ou seja, obter u de θ de θ e não θ de u, né? Lembrando que u é cosseno de θ, então esse termo que está aqui, que é 1 menos u ao quadrado, na verdade é 1 menos cosseno ao quadrado de θ, que é seno ao quadrado de θ, né? Que está multiplicando a derivada de ordem m em u, né? Ou seja, a ordem em m no cosseno, derivando no cosseno, dos polinômios de Legendre que dependem de cosseno de θ, né? Então, quando eu substituo, então, de volta na variável original, a função θ, né, de θ, que obviamente você consegue ver, ela depende de dois números quânticos, né?
ela depende do número quântico M e do número quântico L, né? Do número quântico azimutal e magnético, né? Então, a função θ de θ depende dos dois números quânticos, por isso que no subscrito aqui a gente tem o L e o M, né? É uma normalização geral, que é o A, né? Multiplicado por uma quantidade que eu estou chamando aqui de PLM de U, né? Aqui, ó. A normalização multiplicada por uma quantidade que eu estou compactamente chamando de PLM de U. O PLM de U é justamente esse produto aqui, né? Seno ao quadrado de θ na potência m sobre 2, multiplicado por derivada de ordem m, né? Dos polinômios de Legendre de ordem L. Tá? Esse produto aqui eu estou chamando de PLM, porque ela depende dos dois números quânticos, né? E aqui eu estou escrevendo explicitamente quem é essa PLM de U, né? É a PLM de U, é a PLM de cosseno de θ, porque U é cosseno de θ, né? Basicamente isso é seno, né? Ao quadrado de θ na potência m sobre 2, ou seja, seno de θ na potência módulo de m, né? Derivadas de ordem m em U dos polinômios de Laguerre, né? Os polinômios de Legendre, né? Polinômios de Legendre de ordem L, certo? Vou derivar várias ordens, né? Em m vezes, né? Os polinômios de Legendre, certo? E aí, finalmente, acoplando a solução final, né? A expressão final dos harmônicos esféricos, né? A expressão do harmônico esférico é o produto da função θ de θ, aqui escrita em termos dos harmônicos esféricos, né? Perdão, escrita em termos dos polinômios de Legendre, né? Aqui. A normalização, a função PLM de U, ou PLM de cosseno de θ, e mais a parte azimutal, né? A parte azimutal que é o E na I, M fina. Essa é a expressão dos harmônicos esféricos, né? Então, como eu estava comentando, os harmônicos esféricos são autofunções tanto do operador Casimir, que é o operador L ao quadrado, e também da componente Z do momento angular, certo? Aqui eu só estou mostrando para vocês os primeiros harmônicos esféricos, né? A cara específica dessa expressão aqui para diferentes M's e L's, né? Lembrando que o L determina quanto é que é M, né? Começando com o L mais baixo, que é o L igual a zero, né? Isso corresponde a um M igual a zero. Isso nos vai dar o harmônico esférico Y00, né? L0, M0. Basicamente, isso vai nos dar uma constante, né? Cujo valor é justamente a normalização A00, né? A constante A00 é obtida a partir da condição de normalização dos harmônicos esféricos, né? Basicamente da constante raiz quadrada de 1 sobre 4π. Quando L igual a 1, nós temos três valores possíveis, né, para o M, né? Menos 1, 0 e 1. Lembrando que o M varia entre menos L e L, né? Então, o L fixa os valores de M, né? Certo? Aqui já os harmônicos esféricos Y1, 0 e mais ou menos 1, agora já tem dependência no ângulo, né? Não são mais constantes. Elas dependem do ângulo polar e também do ângulo azimutal, no caso do Y, 1, 1 ou 1 menos 1, né? E no caso do L igual a 2, eu vou ter 5, né? 5 valores de M, né? Entre menos 2 e 2, eu tenho 5 valores de M, e aqui estão os correspondentes harmônicos esféricos. Cada expressão de harmônico esférico é obtida a partir dessa expressão geral aqui, né? Dado o número quântico M e o número quântico L, e claro, obtendo quanto é que essa função de cosseno de θ, que é o produto do seno de θ na potência M e a derivada de ordem M dos polinômios de Laguerre. Né? O que a gente vai fazer na aula que vem, eu vou voltar na aula que vem e recalcular, fazer o cálculo explícito das componentes cartesianas do momento angular e analisar qual é que é a forma funcional, ou seja, a forma geométrica, né, do quadrado dos harmônicos esféricos, né? O quadrado dos harmônicos esféricos obviamente, se eles são pensados como autofunções, né? Os quadrados dos harmônicos esféricos devem nos dar probabilidades de encontrar uma partícula, né, que tem um determinado momento angular
dentro de uma região espacial angular θ-φ, né? Então, a gente vai mostrar na aula que vem qual é que é a cara, né, dos harmônicos esféricos ao quadrado, né, o módulo quadrado dos harmônicos esféricos, para cada valor de L, né? Então, para cada valor de L e M, nós vamos obter os primeiros harmônicos esféricos e tomar o módulo quadrado deles. E vamos mostrar da maneira gráfica, né, qual é que é a forma gráfica do quadrado dos harmônicos esféricos. Lembrando que o quadrado dos harmônicos esféricos vai nos dar, então, probabilidade de encontrar partícula numa determinada região angular θ-φ, né, no sistema de coordenadas esférico que a gente está utilizando aqui, né? Então, a gente vai voltar e analisar em detalhes todas as propriedades dos harmônicos esféricos, já sabendo como calcular eles a partir da expressão geral, né? Que está fatorizada, né, na parte polar e na parte azimutal. Na parte azimutal é trivial, né, I na IMφ, e na parte polar é um pouquinho mais complicada, né, tem que fazer essa operação aqui, tem que fazer as derivadas, né, sobre os polinômios de Legendre, né, mas a princípio os PLs são tabelados e a gente consegue calcular as derivadas bem tranquilamente e obter as expressões explícitas, né, dos harmônicos esféricos para cada conjunto de números quânticos L e M. Tá? Então, só para resumir, né, os harmônicos esféricos são autofunções comuns do Casimir, o operador momento angular ao quadrado, e do LZ, certo? E do LZ ao mesmo tempo, porque o L quadrado comuta com LZ, significando que eles compartilham uma autobase comum, que são os harmônicos esféricos, né? E na aula que vem a gente vai continuar analisando as propriedades dos harmônicos esféricos, como operar sobre eles, né? Como é que a gente faz operações sobre eles e assim por diante, tá? Me despeço de vocês agora e fico à disposição. Bom final de semana, bom descanso. E na aula que vem, na terça-feira, né? Como faz o homem lá, né? Na aula que vem, então, nós vamos analisar as propriedades dos harmônicos esféricos e como é que a gente representa geometricamente, né, graficamente, o quadrado dos harmônicos esféricos. Né? Lembrando que, só vou adiantar, né, o quadrado dos harmônicos esféricos vai dar justamente a densidade de probabilidade, por exemplo, para a solução da função de onda, ou a densidade de probabilidade associada à parte angular do átomo de hidrogênio. Né? A parte angular do átomo de hidrogênio, que é a dependência em θ e φ, é dada pelos harmônicos esféricos. Então, por isso que a gente tem que estudar anteriormente quem são os harmônicos esféricos, quais são as suas propriedades, porque eles vão ser utilizados automaticamente quando a gente for construir as autofunções para o átomo de hidrogênio. A parte angular da função de onda das autofunções, né, do átomo de hidrogênio são dados pelos harmônicos esféricos, a parte angular. Certo? Claro que a gente vai trabalhar só na parte radial depois, que é a novidade, né? Mas a parte angular já está determinada, que são os próprios harmônicos esféricos. E os harmônicos esféricos são as autofunções comuns do operador Casimir e do operador componente Z. Lembrando que eu fiz a escolha da componente Z porque ela tem expressão mais simples, né? Do ponto de vista de operador, né? Comparado com LX e com LY, né? LX e LY. Certo? Então, voltamos com harmônicos esféricos na aula que vem, as propriedades e assim por diante. E vamos encaminhando, então, a chegada no átomo de hidrogênio daqui às poucas semanas. Né? Certo? Bom descanso, bom fim de voltamos na terça-feira. Tchau, tchau. Bom descanso.